Olá, gente, boa noite. Olá, boa noite. Olha eu aqui. Oiê, boa noite. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, amadas, eu quero pedir desculpa pelo meu atraso, né? Hoje eu tive um atraso gigante. E aí, antes da gente começar a conversar, falem pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu quero muito pedir desculpa pelo meu atraso, né? Porque eu marquei com vocês às 8, mas São Paulo é um trânsito danado e eu fui até uma cliente que precisa contratar cuidadoras de idosos. E aí, chegando lá, além da distância, eu tenho essa paixão por idosos e aí eu fiquei lá conversando e para acabar tinha um trânsito terrível aqui em São Paulo. Então esse é o motivo do meu atraso, mas eu quero pedir desculpa para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tô aqui, me ajeitando para ficar bem para vocês. Então tá, vamos lá. Eu peço a vocês que compartilhem a live, disparem muitos aviãozinhos, muito aviãozinho e avise para todo mundo que nós chegamos e que nós estamos ao vivo e nós vamos voltar a falar, né? Isso vai ser algo recorrente. Vamos voltar a falar sobre a profissão cuidadoras de idosos. Olha esse cabelo. Eu fiz uma enquete com vocês que cabelo tem vida própria, né? Na verdade, eu perguntei se o cabelo de vocês tem vida própria. O meu tem vida própria. Espero que esteja... Olha, então tá, vamos voltar a falar sobre o tema de hoje é disparem o aviãozinho, que agora nós vamos realmente falar de um assunto muito sério, que é a profissão cuidadora de idosos. E hoje nós vamos focar na questão de, para eu ser cuidadora de idosos, eu tenho que ter vocação, entende? Para eu ser uma cuidadora de idosos, eu preciso ter vocação, eu preciso ter nascido para ser cuidadora de idosos, né? Que surge essa dúvida, essa pergunta, né? Para ser cuidadora de idosos, tem necessidade de ter vocação? Ou eu posso aprender a profissão, né? Eu sempre falo para vocês que cuidar de idosos requer 3 pilares. Cuidar de idosos. Precisamos de 3 pilares. Precisamos ter empatia, colocar-se no lugar do idoso e da família. Temos que ter conhecimento. Conhecimento nós podemos adquirir sempre. E eu sempre falo para vocês, sempre adquiram conhecimento. E ser uma pessoa confiável. É isso que vai fazer com que vocês decolem na profissão e daí vocês alcancem um salário gigantesco.
básico, que é o que cada um de nós merece ganhar, né? Nós precisamos ganhar bem por uma série de motivos, cada um tem a sua razão, né? Então, é possível sim, com a profissão cuidadora de idosos, você faturar R$ 4.000 por mês. Isso eu estou falando por baixo, mas é possível sim você faturar cuidando de idosos R$ 4.000 por mês. Então, muitas vezes você não precisa ter uma vocação. Eu tenho vocação para ser cuidadora de idosos. Você precisa, em primeiro lugar, aprender a profissão, a ter conhecimento em relação à profissão. Agora mesmo, o motivo do meu atraso, eu estava com uma idosa. Disparem o aviãozinho. Se vocês, olha, vou contar o relato, né, de uma pessoa, de uma idosa que eu fui conhecer agora há pouco. Disparem o aviãozinho, compartilhem com mais pessoas, porque se você tá aqui comigo, você tem interesse de faturar R$ 4.000 por mês. A gente já chega nesse ponto. Eu tenho interesse de conhecer a profissão, começar a trabalhar e ter esse faturamento. Então, eu acredito que você tem mais um amigo ou uma amiga que queira também ingressar nessa profissão. Você precisa gostar, né? Então, o motivo do meu atraso hoje, por quê? Eu podia simplesmente entrar, fazer a visita, fechar um contrato e simplesmente ir lá, oi, tudo bem? O valor é tanto, nós vamos cuidar da paciente assim e sair. Mas quando você gosta, quando você tem empatia, você se entrega um pouco mais sem ninguém pedir. Você dá atenção, você conversa, você escuta. E é exatamente sobre isso que eu tô falando. Se você quer aumentar o seu faturamento, você tem um objetivo na vida, você vai ter conhecimento, mas você precisa se dedicar. E aí você precisa gostar, ter empatia, escutar o que a idosa tá falando. Boa noite, Rose. Boa noite. Então você precisa gostar disso. E isso vai fazer com que você possa cobrar. Porque não é só você ir lá e fazer, você precisa entregar, entendeu? O serviço, gostar do que você está fazendo, cuidar do idoso. Então, hoje nós vamos falar sobre é só por vocação? Não, né? Você não precisa nascer para aquilo. Você pode aprender sobre aquilo. Você pode aprender a cuidar de idosos, né? E isso é interessante, é muito importante. Você precisa entender sobre idosos. E isso você vai aprender. Sobre gostar de idosos, eu vou ter que falar para você alguns módulos que nós vamos ver. Você precisa ter dedicação, ter conhecimento, saber que você tem que dar a medicação no horário correto para o idoso, acompanhar o idoso no ritmo dele. Aí a gente já não está falando em vocação, aí a gente já está falando em disciplina. Quando você trocar a palavra vocação por disciplina.
Você entender, olha, fui contratada, estudei para cuidar da Dona Maria que tem Alzheimer. Quais são os cuidados que ela precisa? Quais os horários que é a medicação dela? Qual a rotina dela? É isso que você precisa aprender. É isso que quando você começa a aprender sobre isso e colocar em prática, aí você vai chegar lá onde você precisa chegar. Trabalhar, cuidar de idosos, tem que ter a sua motivação correta, sim, faturar. Mas você precisa, né, ter conhecimento. O conhecimento vai trazer algo para você, você vai estar familiarizada com aquela situação, com aquela rotina. Quando você acompanha uma paciente que está internada no hospital, você conhece a rotina da paciente. Então, você começa a aprender, a se dedicar. E aí, isso vai refletir aonde? No seu faturamento. O que eu falo para você que está começando agora, que na profissão cuidadora de idosos, você pode focar. Isso, você pode focar. Olha, eu tenho uma adaptação mais fácil em cuidar de idosas com Alzheimer. Aí você pode andar por esse caminho, Parkinson, e andar por esses caminhos que você realmente gosta. Aí vai deixar de ser vocação para ser conhecimento, para ser disciplina. Você vai estar familiarizado com a rotina de um idoso. Você vai entender quando um idoso ele precisa de auxílio para caminhar. Ele precisa de auxílio na hora do banho. Esse tipo de situação vai começar a acontecer. Porque foi assim comigo também. Eu não tinha vocação. Eu, pelo menos, sempre falava, não tenho vocação. Não sei trocar uma fralda, não sei dar comida na boca. E aí as coisas começam a acontecer, você começa a aprender. E quando você pensa que não, passa alguns anos, você fala que você tem vocação. Tá vendo como a situação ela se transforma? E na verdade, não é simplesmente vocação. É claro, tem gente que tem vocação, né? Ah, eu amo fazer isso, eu vou fazer isso e dá certo e já começa a decolar. Mas na situação que nós vivemos hoje, né? Não dá pra gente escolher o que vai fazer. Né? Nós não podemos escolher. Quando eu comecei, não foi uma escolha. Olha só, gente, olha, eu sou um exemplo disso. Quando eu comecei a cuidar de idosos, não foi uma escolha, foi uma necessidade. E hoje, depois de alguns anos, eu não sei fazer outra coisa, a não ser cuidar de idosos. Ontem, em um dos comentários, uma das meninas que nos acompanham, ela relatou exatamente isso, né? Ela falou, olha, eu fui cobrir férias de uma colega e estou trabalhando há 10 anos cuidando de idosos. Então, cuidar de idosos, olha que história linda, né? Ela começou foi lá, cobriu umas férias e ela ficou e foi ficando. Olha só que maravilha.
E aí, vocês que estão entrando na profissão, vocês que vão fazer o curso, que vão se aprimorar, é muito importante. Uma coisa que eu vou falar para vocês, e eu falo nas aulas também. Quando vocês iniciarem, para a coisa ficar mais fácil, mais leve, é importante que vocês não cheguem lá no seu primeiro trabalho querendo mudar tudo, querendo mudar. Ah, vou mudar. O idoso come assim, vai comer assado, mudar o horário de banho. Não. Há uma necessidade de se adaptar. Há uma necessidade de se adaptar. E você se adaptando, você vai cuidar melhor. E cada vez que você cuidar melhor, você vai ganhar muito mais por isso. Isso mesmo. Cada vez que você obter uma indicação, olha, contrata a Maria, porque a Maria, sim, você vai conseguir elevar o seu valor no cuidado com os idosos. Eu acho que você não precisa ter vocação cuidando de idosos, mas você precisa ter amor. Uma coisa vem junto com a outra. Ter amor, ter empatia, se colocar no lugar do idoso. Isso aí. Olha só o que a Tati está falando para nós. Olha, ela entrou na profissão para cuidar do pai. Você vê que foi algo que, né, uma necessidade. E ela quer ficar na profissão. É isso aí, tem que focar. Quanto tempo ela já deve ter de profissão? Olha, e ela está trabalhando e quero ficar nessa área. Olha que comentário lindo, maravilhoso. Ela quer ficar. Porque ela gostou de cuidar de idosos. Eu acredito que cuidar de idosos deve estar mantendo a vida dela. E quando nós cuidamos de idosos e gostamos, o que acontece? O nosso coração canta de alegria. Precisamos fazer algo que seja maravilhoso, que nos traga alegria, né? Cuidar de idosos é exatamente isso. É algo que nos traz alegria. Olha, mas já é o suficiente para ter bastante experiência. Já é o suficiente para ter bastante experiência. E quem quer ingressar na área e não sabe se vai ingressar, como que vai fazer, eu ensino você, eu incentivo a você a ir em residências, em lares de idosos, da forma que você chama aí na sua cidade. Para quê? Fique lá um dia, faça lá um trabalho como voluntário um dia. Vai lá, faz um trabalho como voluntária, senta, conversa com o idoso, escute o que o idoso está falando. Olha só, nós temos um exemplo real aqui. Olha, quantas vezes, olha, fiz trabalhos voluntários para aprender. E é isso. Porque o trabalho voluntário, ele vai te deixar, você vai se sentir melhor. Né? Aquela parábola que Jesus fala, né? Há mais felicidade em dar do que em receber. Quando você der algo, principalmente para um idoso. Um idoso, ele já viveu uma vida inteira dedicada à sua família, dedicada à esposa.
ele já viveu uma vida inteira dedicada à família. Então, que maravilha alguém ir lá e dedicar algumas horas para ele. Isso faz muita diferença. Olha só, eu tô falando e a Tati acaba de confirmar. Ela fez trabalhos voluntários, ela cuidou do pai dela e depois, para se aprimorar, ela fez trabalhos voluntários. E uma coisa que é muito importante, mesmo que você também tenha cuidado de alguém da sua família, é importante demais que você estude. Não façam bobagem. Não cometam a bobagem de cuidar de alguém sem estar preparada. Vá lá estudar. É muita responsabilidade. Você responde criminalmente por cuidar de alguém e você cometer algum erro. A primeira coisa que vão te perguntar é: você tem um certificado? Você estudou? Não usem a frase: eu sempre gostei de cuidar, eu tenho vocação, já cuidei do meu pai, da minha mãe. Não use isso. Vai estudar, vai fazer as coisas com precisão. Entende? Faça as coisas de um modo correto. Tenha segurança na hora que você está fazendo. Anota aí, olha, o que eu vou falar para vocês. Quando vocês estiverem cuidando de um idoso, uma idosa, você jamais deve medicá-lo sem saber da onde veio aquela medicação. Tomem cuidado. Vocês entendem que é diferente vocação e conhecimento? Eu cuidei da minha mãe, eu amo cuidar. Fulana tomou esse remédio, foi bacana. Não pode. Vocês precisam ser precavidos, ser cuidadosos. Vocês começaram a cuidar de um paciente. Olha, eu espero que vocês estejam prestando atenção e anotando, se não com a caneta, com a mente. Não mediquem o paciente sem uma prescrição médica. Tenham junto do paciente de vocês um caderno onde vocês façam anotações. E sempre que você fizer uma anotação, você põe a data e você assina. Olha a diferença. Olha a diferença, né? Eu fui até pesquisar um pouquinho sobre isso, né? Que a vocação, junto com o conhecimento, vai tornar vocês cuidadores de idosos excelentes, tá? Então, vocês precisam tomar cuidado na hora dos cuidados, respeitar horários, entende? Olha, estamos falando hoje de conhecimento. Eu preciso que vocês tenham conhecimento. O médico relatou, o médico passou a informação, o médico passou a prescrição que o idoso precisa tomar banho na cama. Vocês precisam respeitar essa recomendação, essa prescrição médica.
Não tem como vocês falarem, eu consigo, eu vou tirar ele da cama. Porque se o imprevisto ocorrer, vocês serão, né, julgados, né, por causa disso. Então, vocês precisam ter conhecimento, qualidade, responsabilidade. O médico falou, não tire o paciente da cama, vocês não devem tirar. O médico falou, meio comprimido, é meio comprimido. O médico falou, ao meio-dia, essa medicação tem que ser dada ao meio-dia. Isso é entender de cuidados, é colocar em prática. Você se preocupa com a segurança física, emocional, os cuidados. Vocês vão ser cuidadores completamente confiáveis, porque executa exatamente o que foi pedido. Então, tudo isso vocês precisam prestar atenção. De novo, nós estamos saindo dessa questão de que, eu não tenho vocação. Não. A vocação você adquire com o tempo. Com o tempo você vai adquirir a vocação. Eu amo cuidar. O conhecimento e a prática vai fazer você falar mais lá na frente, eu amo cuidar. O conhecimento e praticar. Conhecimento e praticar. E aí as coisas vão ficando muito mais fáceis, muito mais ligeiras. Vocês vão começar a entender qual paciente que você gosta de cuidar. Por exemplo, eu gosto de cuidar de pacientes acamados, com sonda, com curativo. É isso que eu gosto de fazer. E vocês gostam de cuidar de pacientes acamados ou pacientes que ainda estão deambulando, né? Então, é isso, vocês precisam entender o que vocês estão fazendo e como que você vai entender isso. Você vai entender isso tendo conhecimento. E o seu conhecimento colocado em prática, você vai começar a gostar disso que você faz. E você vai gostar mais ainda quando você receber bem por isso. Puxa vida, tô recebendo bem, sabe? Meu salário tá bacana, né? Nós temos conhecimento e falamos com pessoas. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa, fizemos uma breve entrevista com ela. Ela trabalha 20 dias, olha só, ela trabalha 20 dias no mês. Ela fatura R$4.200. Ela fatura exatamente R$4.180. Quando for possível, nós vamos colocar essa entrevista para rodar para vocês. Olha só que maravilha. E aí, qual é o segredo? Qual é a dinâmica para chegar nesses valores, né? Qual é o segredo disso? Cuidando de idosos. A pessoa, ela tem conhecimento, ela executa aquilo que a família pede para ela. Porque quando nós vamos cuidar de um idoso, tem uma família por trás do idoso, tá? Tem uma família por trás, uma família que executa tudo.
uma família que leva ao médico, uma família que determina horários, que determina passeios, uma família que faz o pagamento. Então, uma cuidadora que tá faturando isso, ela, família me pede que eu faça isso, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que cumprir esses horários. E quando você já tá na pegada de fazer isso, você faz isso com os pés nas costas, porque você gosta de fazer, entendeu? E essa é a motivação correta. Gostar de fazer, fazer corretamente, cumprir horários. Vocês têm que lembrar também algo. Olha, hoje eu tô dando para vocês todas as dicas para vocês faturar mesmo. Tô dando todas as dicas aqui para vocês faturarem. Conhecer a família, respeitar os horários. Algo que a gente vê acontecer muito é a pessoa, ela não chega lá, é porque quando ela quer mudar tudo, a família pede para ser de um determinado ritmo, aí a cuidadora meio que não quer, que quer impor as ideias dela. Não, eu vou fazer assim. Não. A gente acaba tendo que respeitar. E eu falo o seguinte, não tá ferindo a ética, não tá agredindo o idoso, nem fisicamente, nem emocionalmente, você precisa seguir o que a família tá te pedindo, tá? Vou dar um exemplo para vocês, né? Chegou um relato para nós que o idoso gostava de comer 10 horas da manhã. 10 horas da manhã ele queria almoçar. E a cuidadora achou que 10 horas da manhã era muito cedo e que ele deveria almoçar meio-dia, meio-dia e meio. E aí? E aí? E ela quis mudar isso. Então não tem necessidade, vai saber desde quando esse senhor almoçava às 10 horas da manhã. Você vê que não fere a vida dele emocional, a saúde física dele. Então você tem que aprender a respeitar esses limites. Você precisa aprender. E aí, a gente, olha, de novo eu vou falar, vocês vão perceber, ela não acredita muito em vocação. Eu acho que tem até uma pontinha ali de vocação, mas eu acho que é mais conhecimento, necessidade. Poxa vida, a grana começa a entrar, aí fica melhor ainda. Aí você começa a pensar, abrir os seus horizontes. Olha, eu faço o horário da manhã, faço o plantão à noite. Aí você começa a montar sua agenda de trabalho, né? Você já pensou em ter uma sessão e aprender a montar sua agenda de trabalho? Né? Otimizar essa agenda. Olha, eu trabalho trabalho 20 dias, faturo mais de 4.000, mas aí você tem que aprender a administrar essa agenda, né? Porque você não pode deixar ninguém na mão e você ainda precisa descansar e desfrutar do seu trabalho, né? Que isso conta muito. Então, eu acho que é bem isso. A vocação conta, sim, em cuidados com idosos, conta e muito. Mas conhecimento e disciplina é 70%, gente. Conhecer o que um idoso precisa.
conhecer, entender, estudar as principais doenças que um idoso pode desenvolver, estudar as principais demências e quais são os cuidados dessas principais doenças, quais são os principais cuidados de AVC, Alzheimer, Parkinson. Você estudando, bom, o meu paciente, comecei a cuidar de um paciente que ele tem mal de Parkinson. Quais cuidados eu preciso entregar para o meu paciente com Parkinson? Bom, eu preciso ajudar ele a deambular, eu preciso auxiliá-lo na movimentação, eu preciso tomar cuidado com a deglutição, porque ele pode engasgar com mais facilidade. Eu tenho que me preocupar com a rigidez que ele possa vir a ter. Bom, gostei dessa área, vou cuidar dos pacientes com Parkinson. Então, quanto mais você estudar, melhor você vai trabalhar. E é uma coisa incrível. Sabe, vai propagando. Olha, a Maria, ela cuida bem de paciente com Parkinson. Ah, seu pai tem Parkinson? Olha, a Maria cuida bem. Aí vão indicar você. Entende? Aí você vai lá, faz um cartão com o seu telefone, com o seu e-mail, né? A onda do WhatsApp, agora põe o WhatsApp lá. Olha, entrega para a família, entrega numa agência, se coloca à disposição e aí quem vai programar o seu faturamento é você. Eu quero ganhar tanto e eu quero trabalhar tanto. É você. Ah, eu não quero trabalhar os finais de semana. Quem vai determinar isso é você. Eu quero tirar férias daqui 30 dias. Quem vai programar isso é você. Mas agora eu vou convidar você para a imersão Cuidadoras de Idosos. Tudo isso que eu tô pincelando aqui para vocês, eu vou ensinar para vocês com muitos detalhes. Imersão Cuidadoras de Idosos. Essa imersão vai acontecer no dia 6 de julho, às 20 horas. E para você poder participar dessa imersão, você precisa se inscrever. O link tá lá na nossa bio. Então você vai lá, se inscreve. Vai ser um evento totalmente online, totalmente gratuito, tá? Por que nós vamos fazer isso? Porque nós percebemos a necessidade que você, mulher, que você, amada, tá tendo. Essa necessidade de ter uma profissão. Você que já tá aí, que tá acostumada a cuidar, que quer cuidar mais ainda, e quer cuidar bem, e quer ganhar bem por isso, quer ser bem remunerada. Nessa imersão, eu vou te ensinar todos os segredos. Gente, olha, eu vou falar para vocês. Eu saí de R$0, de zero. Ou pagava o ônibus ou pagava o almoço. Eu saí disso. Eu saí de, tipo assim, né? Eu nem quero ficar falando aqui, mas eu preciso muito incentivar vocês. Hoje em dia eu tô bem, eu tô tranquila. Eu tenho a minha casa, eu tenho minhas coisas,
eu já tenho o meu faturamento, né? Mas eu me sinto assim, uma vontade de ensinar para vocês, uma vontade de mostrar para vocês qual é o caminho. E eu vou contar para vocês aqui assim, ó. Sempre que alguém vem me pedir um dinheiro emprestado, eu não sei se já aconteceu com vocês. Sempre que alguém vem me pedir um dinheiro emprestado e vem pedir cartão emprestado, vocês sabem como que é isso. Eu sempre ofereço a vara para ela pescar. Eu sempre ofereço. Eu pergunto, você não quer um curso? Você não quer uma profissão nova? Você não quer estudar? Porque esse é o melhor jeito de ajudar vocês. Porque é o melhor jeito. O conhecimento, ninguém vai tirar o conhecimento de vocês. Ninguém me tira o conhecimento que eu tenho. Aí você vai cuidar de outro idoso, e o conhecimento é algo que você só soma. Olha que maravilha. Então, sempre que alguém vem me pedir um favor, eu sempre ofereço, olha, vem estudar, vem se aprimorar. Porque aqui no país, o nosso país é um país que são dados do governo. O nosso país é um país que está envelhecendo. As pessoas estão envelhecendo. Agora há pouco eu conheci uma idosa que está muito bem, com 99 anos. E precisa de companhia. Então, há muitas vagas de trabalho. Você pode trabalhar para uma agência, para uma empresa, para uma família, como você mesma, você pode fazer sua agenda, que é o que eu mais te recomendo, que você faça a sua agenda. Que você trabalhe direto com a família, é o que eu mais te recomendo. É muito mais lucrativo, é melhor. Você não tem um intermediário. Olha, presta atenção no que eu tô te falando. Você não tem um intermediário entre você e o idoso. E para você trabalhar assim direto, você precisa ter conhecimento, ter empatia e ser uma pessoa confiável. Porque você vai lá negociar direto com a família, você vai empenhar a sua palavra. Aí você precisa ter empatia para cuidar do idoso e se manter cuidando dele pelo tempo que ele precisar. E você precisa ter conhecimento. Porque não adianta você ir até lá, a família, com uma lábia boa, um sorriso bonito, um avental bonito, se você não tiver conhecimento. Se você não executar a rotina do idoso. Se a família te perguntar, você conhece esse remédio? Você é isso? Você é aquilo? Você sabe dar um banho? Se você não souber disso, você não vai conseguir levar a família na lábia. Você não vai. Não vai. Então, você tem que adquirir o conhecimento. Então, não deixe de se inscrever na imersão. É uma imersão de cuidadoras de idosos. E você vai aprender tudo sobre a profissão cuidadoras de idosos. Uma imersão online, gratuita, restrita para quem está inscrito ali.
Você vai sair na frente, porque o conhecimento vai fazer você disparar na frente. Você vai aprender a ser constante no seu conhecimento. Quando eu comecei a cuidar de idosos, na verdade, eu não comecei cuidando de idosos. Eu comecei como auxiliar das auxiliares da casa de repouso. Eu não tinha conhecimento. Eu me lembro que desde sempre eu tinha empatia, mas conhecimento eu não tinha. E por conta disso, eu nunca consegui uma vaga. Surgiu uma vaga. Ninguém me contratava, por quê? Porque eu não tinha conhecimento. E o conhecimento é o quê? É o curso, é um certificado. Eu não tinha. Aí eu parei, respirei, fui estudar. E aí, a próxima vaga que surgiu foi minha. Eu entrei, eu comecei a entender como é que funcionava, como que eu tinha que tratar os clientes, os idosos, o que fazia a diferença nos cuidados, o que fazia a família me contratar, e aí eu fui colocando em prática, e hoje eu não dependo mais disso, né? Não dependo de alguém me querer. Hoje em dia, eu escolho para quem eu vou trabalhar. Eu quero que você escolha quem você vai cuidar. Eu quero que você escolha o seu salário. Eu quero que você escolha. Porque se você não escolher, alguém vai escolher por você. Se você não escolher a sua vida hoje, alguém vai escolher por você. E quem escolhe o melhor para nós? Quem escolhe o melhor para mim? Sou eu mesma. Mas para isso você precisa conhecer, tá certo? Então, sabe, vem para a imersão. Vem para a imersão. É um tempo limitado, né? Que essa imersão vai estar disponível para você entrar, né? Vem para a imersão. Olha só, você tá vindo, você tá escolhendo. Porque se você não escolher a sua vida, alguém vai escolher por você. Porque o mundo é isso, meus amados, minhas amadas. A vida é isso. Se a gente não escolhe, alguém escolhe pela gente. Se eu não falar esse lugar é meu, vem aqui e senta no meu lugar. E a gente tá falando de profissão. Os melhores lugares, você que tem que escolher. Não tem príncipe encantado, amada. Olha, eu já tô com meus 40 e poucos anos e não tem príncipe encantado. O príncipe encantado é você, tá dentro de você. Vai lá, você escolhe você. E eu, com bastante experiência na área, eu vou te dar uma sugestão. Venha para a imersão Cuidadoras de Idosos, onde você vai aprender a faturar R$4.000 por mês. Com R$4.000, você paga suas despesas fixas. Você tem uma vida tranquila. E aí? Você pode chegar muito mais longe. Hoje eu faturo mais de 2 dígitos no mês. Ó, que legal! Fazendo o que você fatura mais de 2 dígitos todos os meses? Todos os meses. Não é um mês lá e um mês não sei aonde. Fatura 2 dígitos
todos os meses eu faturo. Fazendo o quê? Cuidando de idosos. Fazendo curativo, dando medicação no horário. Olha só, dando banho no idoso, colocando a dieta na sonda, acompanhando o paciente em viagens. Aí você pode falar assim para mim: ah, Karina, mas eu não quero cuidar de idoso doente. Aí tem um outro lado que eu chamo de o lado encantado da vida. Sabe esses milhares de idosos que precisam de companhia para viagens, companhia para passeios, essas excursões de idosos, eles precisam de companhia. E aí, tá aí você disponível para acompanhar os idosos, acompanhar, porque eles não podem viajar sozinhos, eles não podem ir ao teatro sozinhos. Então, essa parcela de idosos, ela tá crescendo muito. E eu vou falar para vocês que eu vou ser uma dessas idosas no futuro. Por quê? O que aconteceu no nosso país? Não aconteceu, aconteceu e está acontecendo. A expectativa de vida aumentou muito. Os idosos estão vivendo muito mais, estão vivendo mais e melhor. E por conta disso, eles precisam de companhia. Você vai ser uma cuidadora não só para um idoso que está lá doente, precisando de companhia. Você vai ser uma cuidadora para um idoso que precisa fazer uma viagem. É muito comum aqui a gente receber pedidos de uma cuidadora que saiba dirigir, que tenha carteira de motorista, tudo em dia. Por quê? Vai lá, pega o idoso, leva o idoso na casa dos amigos, leva o idoso num teatro, aí depois vai lá, pega o idoso, traz de volta para sua residência. Isso existe. E existe muito. Por quê? Os idosos, eles têm um filho, no máximo 2. E quando tem mais de 2, 3 filhos, os filhos trabalham, os filhos são ocupados. E aí é onde o pessoal começa a procurar por você, cuidadora, que tem conhecimento, que é confiável, que tem empatia. Olha só, é confiável. Não é vocação. Ah, eu vou chamar a Maria porque a Maria tem vocação. Não, eu vou chamar a Maria porque a Maria é confiável. Eu confio na Maria. Então, você que tá aí, ó, rodando o cabelo, pensando nas suas contas para pagar, para de pensar se você tem vocação ou não. Você é confiável? Você quer obter conhecimento na área? Você tem empatia? Então pronto. Prepare-se para decolar. Prepare-se. Então, você tá aqui comigo. Assim que eu encerrar essa live, vai lá e se inscreva na imersão Cuidadoras de Idosos.
Nós, nessa imersão, vamos te ensinar o passo a passo de como se tornar uma cuidadora de idosos que fatura R$ 4.000 por mês. Tá bom? Agradeço muito por vocês terem ficado comigo até o final. Espero que vocês tenham uma boa noite. Quando sair, vai lá se inscrever na imersão Cuidadoras de Idosos, que eu vou te ensinar o passo a passo para você faturar R$ 4.000 por mês. Vai lá, eu te espero. Vai ser quando? Vai ser dia 6 de julho, uma quinta-feira, uma quinta-feira, 6 de julho, quinta. Eu vou olhar, gente, deixa eu olhar aqui, ó. Vamos olhar. Vai ser dia 6 de julho, às 20 horas. Dia 6 de julho, uma quinta-feira, ó, eu acertei. Dia 6 de julho, quinta-feira, às 8 horas. Tá bom? E eu vou aguardar vocês lá. Não vou te vender nada que você fale, eu não vou me inscrever. Não, quero você lá, hein? Quero você lá. Tá bom? Uma boa noite, pensem na profissão. E eu aguardo vocês, amadas. Um beijo para todas, tá bom? E a gente se encontra nos stories, no feed, tá bom? Beijo!